Então, como eu falei, pra gente, antes da gente, né, fazer um balanço de massa na seção de alimentação, na região da alimentação, é fundamental que a gente analise a condição dessa alimentação. Num processo de destilação com retificação, nem sempre a alimentação ela é toda líquida. Veja bem, como eu comentei, né, nas aulas anteriores, a destilação flash, por exemplo, ela é bastante usada com uma purificação prévia à destilação, para a gente reduzir, né, o custo de operação do processo como um todo, já que a coluna de retificação ela tem um custo operacional bem mais alto. Então, para reduzir, né, o custo desse funcionamento, muitos processos utilizam a destilação flash como uma purificação prévia, né? Um certo ganho em termos de pureza, para depois colocar aquela mistura numa coluna de retificação. E quando a gente faz uma destilação flash, a gente já tem uma separação, né? A gente tem vapor e líquido que se forma. Então, nem sempre a gente faz essa mistura, né? Essa condensação do vapor antes de colocar na coluna de destilação. Então, nesse processo de destilação com retificação, a alimentação nem sempre ela é líquida. Ela pode já conter vapor, uma fração de vapor, ou pode ainda toda ela ser vapor. Vamos supor que a gente fez uma destilação flash e do tanque flash já tenha uma tubulação que liga diretamente aquele vapor, né? Que com uma convecção forçada, né? Já força a saída do vapor do tanque e que ele vá diretamente para uma coluna de destilação com retificação. Então, nesse caso, né, a gente também vai ter uma alimentação líquida para, né, que os dois entrem em contato, vapor com líquido lá dentro, e com isso a gente otimize o processo de transferência de massa. Baseado nisso, a alimentação ela pode ser feita de 5 maneiras diferentes. Gente, esse vídeo eu já tô gravando agora à noite, então a luz tá prejudicando um pouco, né? Os próximos, vou ver se melhora. Eu até desliguei a luz aqui da sala, né? Pra melhorar um pouquinho, mas eu acho que tá dando para ver, né? Qualquer dúvida, todos esses slides, né, eu vou disponibilizar também. Todos eles vão estar lá no Stoa, né, para que vocês tenham acesso ao conteúdo, às equações que eu vou estar comentando, mas eu não vou estar citando todas, né? Então tudo isso vocês vão ter acesso. Então, baseado, né, nessa afirmação de que a alimentação ela pode ser líquida, toda vapor ou uma mistura de líquido e vapor, a gente tem 5 possibilidades diferentes de alimentação, que a gente está chamando aqui de casos, né? Casos diferentes de alimentação. E o que é importante isso? A gente vai ver que a linha de alimentação, a linha de operação da alimentação na destilação com retificação, ela é igual à linha de operação da destilação flash. Só que na destilação flash a gente só tinha uma linha, né? Aqui na retificação, a linha de operação da alimentação vai ser igual. A equação ela é igual à da destilação flash. E vai aparecer aquele Fzinho, né? Se vocês recordam daquele Fzinho, na destilação flash, ele era a fração molar da mistura inicial que foi vaporizada. Aqui, como, primeiro, a alimentação ela pode já conter vapor, e segundo, a carga ela vai entrar numa coluna que já tem vapor também. Então, eu não posso simplesmente dizer que esse Fzinho é a fração da mistura inicial que vai ser vaporizada. Não, mas na realidade, agora, ele vai representar um incremento do vapor proveniente da carga alimentada
e que vai somar na retificação. Veja bem, porque na retificação, quando a alimentação, né, entra na coluna, ela vai entrar em um determinado prato de alimentação. Esse prato é o primeiro prato da seção de desorção. Se essa alimentação tiver vapor, obviamente esse vapor ele não vai escoar para baixo da coluna. Aquele vapor que tiver na alimentação, ele sempre vai, né, por ação da gravidade, diretamente para a seção de retificação. Por isso que agora o Fzinho representa o incremento porque na seção de retificação já tem, é um processo contínuo, então já tem vapor lá circulando, e se eu tenho vapor na alimentação também, esse vapor ele vai somar aquele vapor que já tinha na alimentação. Então a gente precisa, antes de deduzir a linha de operação, a gente precisa saber quanto, né? Qual é esse somatório? Quanto vai somar esse vapor em relação ao que já tinha na coluna? Como são 5 casos diferentes, eu gosto de começar sempre a falar pelo terceiro, porque eu acho que facilita explicar os demais. Bom, terceiro caso, a alimentação, ela é uma mistura de líquido e vapor. Quando essa mistura de líquido e vapor entrar na coluna, de uma forma bem objetiva, né, bem direta, o líquido vai para a seção de desorção e o vapor vai para a seção de retificação. Então, o incremento da alimentação, do vapor que veio da alimentação em relação ao que já tinha na seção de retificação, é a própria quantidade de vapor que tinha na alimentação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Se a mistura for 1/4 de vapor, 3/4 de líquido, o Fzinho vai ser o próprio 1/4. Porque esse 1/4, né, ou 0,25 que veio da alimentação, ele vai somar na retificação. Enquanto o restante líquido vai todo ele para a seção de desorção e não vai ter incremento nenhum em relação ao que já tinha na seção de retificação. Agora a gente volta, né? Vamos voltar no segundo caso. No segundo caso, a alimentação ela é toda líquida, só que ela está na temperatura de bolha. E que eu sempre falo, né? A coluna, ela vai operar numa temperatura, ela vai estar muito próxima, né, uma diferença pequena, da temperatura do ponto de bolha da mistura, né? A temperatura tem que estar nessa região, a temperatura da coluna, né? Mas sempre mais próxima da temperatura do ponto de bolha para evitar que a gente tenha uma concentração maior do componente menos volátil no vapor. Então, se a temperatura ela é líquida na temperatura de ponto de bolha, então ela é líquida e a gente já pode dizer que ela está praticamente na temperatura da coluna. Todo esse líquido, então, ele vai diretamente para a seção de desorção. Então, a gente não vai ter acréscimo nenhum de vapor na seção de retificação. Então, nesse caso, olha, Fzinho igual a 0. Agora, vamos lá para o quarto caso, né? Que é a situação oposta. Nesse quarto caso, a alimentação, ela é toda vapor. E ela está na temperatura de orvalho. Então, já que a alimentação não tem líquido, nós não vamos ter líquido escoando para a seção de desorção, que é o que a gente observa aqui. Além disso, como aqui a gente tem toda a alimentação é vapor, e todo esse vapor vai para a seção de retificação. Então, nesse caso, né, o Fzinho é igual a 1, significa que 100% da alimentação vai subir para a seção de retificação. Agora a gente vai para os casos extremos. Primeiro caso, a alimentação é líquida em uma temperatura inferior à temperatura do ponto de bolha. Ou seja, gente, o que a gente está querendo dizer? A temperatura, a alimentação, além de ser líquida, ela está numa temperatura menor que a da coluna. Então, quando esse líquido entrar no prato de alimentação, né, essa carga for despejada no prato de alimentação, além de
pelo fato da alimentação ser toda líquida, toda ela for para a seção de desorção, essa temperatura mais baixa dela vai fazer com que parte do vapor que está nesse prato, ele condense e também vá para a seção de desorção. Ou seja, nesse caso, o Fzinho ele é negativo, né? Porque além de não contribuir com o vapor que já circulava na seção de retificação, ele ainda retirou parte desse vapor. Então, o Fzinho tem um valor negativo, né? E a gente vai calcular por meio de uma equação, que eu vou passar, né, essa equação para vocês. E para a gente finalizar, antes de ver as equações, né, a gente tem o último, né, o quinto e último caso. Nesse caso, a alimentação é toda vapor e está numa temperatura superior à temperatura de orvalho. Ou seja, gente, a alimentação ela é composta por vapor superaquecido. Se é vapor superaquecido, ele está numa temperatura, obviamente, maior do que a temperatura da coluna. Então, quando essa carga ela for alimentada no prato de alimentação, além de, pelo fato de ela ser toda vapor, então toda ela vai para a seção de retificação, essa temperatura alta do vapor superaquecido vai vaporizar parte do líquido que estava no prato de alimentação. E essa vaporização desse líquido vai fazer com que ele também suba para a seção de retificação. Ou seja, nesse caso, né, o Fzinho é maior que 1. A contribuição dele é mais do que 100%, porque além de toda a carga ir para a seção de retificação, também ela vai vaporizar aquele líquido, né, que estava no prato de alimentação. Então, o Fzinho é maior do que 1, e nesse caso também a gente obtém a grandeza, né, de Fzinho por meio de uma equação, que eu vou, né, tá passando para vocês essas duas equações.